E aí, gente, tudo bem? Bem, hoje é só um vídeo aleatório, só um bate-papo com um senhor que vai fazer 51 anos agora no mês de maio. Esse senhor sou eu. Cara, eu acho que o mais interessante de tudo é que eu nunca pensei que fosse fazer 50 anos de idade e principalmente começar a atravessar essa curva, né? Passar para outro nível. E a gente pensa que viu tanta coisa na vida. Sinceramente, eu acho que ainda não vi quase nada. Assim, poderia dizer que uma das coisas que são mais importantes para mim, algo muito particular, é a fidelidade e a gratidão. Cara, mas eu acho que fidelidade e gratidão não deveriam ser cobradas. E uma das duas. Porque isso é muito particular, isso vem muito de dentro da pessoa. A pessoa não vai se transformar uma pessoa fiel se o caráter dela descreve infidelidade. Assim também como a pessoa que é ingrata vai se tornar uma pessoa grata por uma grande mudança do seu caráter também. Porque isso está muito intrínseco, isso faz parte realmente do traço, do perfil do caráter daquela pessoa. Isso não quer dizer que em algum momento eu não acredite que, de repente, uma mudança muito drástica pode acontecer, de repente uma mudança espiritual ou religiosa, apesar de que religião e espiritualidade não são a mesma coisa. Absolutamente. Ser uma pessoa espiritualizada é observar a divindade ou as divindades em volta da gente o tempo inteiro. Quando a gente acorda, quando a gente passa o nosso dia, quando a gente dorme, estudando, jogando futebol, fazendo uma corrida, olhando a natureza, sentindo a água do mar batendo nos pés da gente, abrindo uma cerveja, um vinho, ou bebendo uma água, conversando com alguém com um papo agradável. E espiritualidade está aí. E aí isso faz com que você tome atitudes dentro da tua célula social que te mantenha de verdade naquela sintonia o tempo inteiro. A sintonia contigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Agora a religião não, a religião é uma obrigação, um compromisso. E nem todos os religiosos são espiritualizados. Não estou falando aqui de vertente religiosa, estou falando do ser humano e o perfil, o caráter dele. Então pensa o seguinte, vou fazer 51 anos agora, 23 de maio. Eu me sinto uma pessoa realizada? Muito. Sinceramente, eu me sinto muito feliz. Outro dia eu era uma criança, lá no Morro da Providência, depois meus pais foram para o Vilaggio Pavuna, meu pai era estivador à noite, de dia, trabalhava na Embratel, situações completamente antagônicas, né? E minha mãe conosco o tempo inteiro, né? Minha mãe não teve oportunidade de estudar, ela dedicou pouco tempo da vida dela, porque ela faleceu com 36 anos de idade, a cuidar dos filhos e também estar ao lado do marido. Bem, hoje os dois já fizeram passagem faz um bom tempo, né? Mas outro dia eu era uma criança e eu me tornei um adolescente, cheio de dúvidas, né? Passei por situações muito complexas e até ganhar maturidade. Aos 17 anos já tinha feito um concurso público, já estava no Corpo de Fuzileiros Navais e fiquei por lá 3 anos e 3 meses e fiquei pouquinho tempo na vida de CLT, né? E em menos de um ano já estava nas fileiras da Polícia Militar. O tempo passou, eu me aposentei, hoje tenho 2 anos na reserva remunerada, a aposentadoria dos policiais militares. Eu sou subtenente da Polícia Militar e professor atualmente. O mais incrível de tudo foi que eu me preparei academicamente, né, para dar aula para o adulto, no curso superior, numa pós-graduação, né, eu busquei várias especialidades, ainda continuo fazendo um mestrado em ciências políticas, mas buscando esse contato acadêmico com o adulto. Mas não foi isso que aconteceu comigo, incrivelmente eu fui dar aula para pré-adolescentes e adolescentes. Estou dando aula para pré-adolescentes e adolescentes do Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Cara, é uma experiência totalmente inesquecível. Eu me sinto muito feliz em ter esse contato com essas crianças, não é? Observar o desenvolvimento delas,
produzir inclusão, olhar nos olhos delas, enxergar essas crianças por dentro, sem ser rígido ao extremo, também sem ter que demonstrar respeito mediante algum tipo de ameaça, só pela conversa, porque eu já vi muita ameaça na vida, já vi também que a violência, né, seja psicológica, seja física, não leva a resultado nenhum que seja positivo. Então acho que foi um pouquinho que a vida me ensinou e eu tento transmitir isso dentro da sala de aula para as crianças. Estou muito feliz. Mas será que falta alguma coisa? Cara, eu tenho uma família maravilhosa, uma mulher maravilhosa, né? A minha Branca, a Helena, filhos maravilhosos, Amanda, Luísa, Catarina e José Pedro, né? Amigos maravilhosos que são meus verdadeiros irmãos, né? Poderia citar o nome de todos eles aqui, mas para não criar ciúme, eles sabem quem são, né? Nós estamos sempre juntos. Enfim, eu me sinto uma pessoa realizada, mas será que falta alguma coisa? Sempre vai faltar alguma coisa. E não é ruim faltar alguma coisa. Acho que faltar alguma coisa é o lance que te faz estar vivo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu acho que faltar alguma coisa, buscar algo e conquistar algo, mais difícil que seja, isso tem um impulso muito grande no nosso impacto da saúde mental, nessa produção de dopamina, de noradrenalina, esse lance que nos deixa vivo o tempo todo. Então, eu acredito que o ser humano precisa ter um objetivo, porque se ele perde o objetivo, ele é como se fosse um barco simplesmente à deriva, e eu não quero ser um barco à deriva, né? Então é claro que eu tenho outros objetivos. É claro que também cada objetivo que eu conquisto, outro quero ter pela frente. Afinal de contas, eu estou vivo, né? E viver é isso. Porque quando você não tem um objetivo na vida, você não busca ter um objetivo na vida, você se torna uma pessoa amargurada. Amargura é doença, né? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa estar em movimento, buscando objetivos e vivendo a nossa vida, principalmente sem faltar o respeito com o próximo e perturbar também o próximo. Cada um com seu cada um, né? Então, sim, eu tenho objetivos. Faço 51 anos agora, certo? Tenho uma série de projetos para colocar pela frente, tem outras coisas que estou observando, quem sabe em outro lugar, quem sabe em outro país, quem sabe, né? Uma coisa é certa, sempre ao lado da minha esposa e dos meus filhos. E se eu puder também estar ao lado dos meus amigos, principalmente, se eu pudesse, eu teria um avião enorme, né? Onde toda vez que eu fosse sair de um lugar para o outro, eu pudesse colocar nesse avião e nas dependências para onde eu fosse, meus amigos inteiros. A gente ia brigar, discutir e tudo mais, mas estaríamos juntos o tempo todo, além de estarmos juntos pelo coração. E a amizade é essa parada aí, a gente não cobra amizade. Assim como a gente não cobra gratidão, assim como a gente não cobra felicidade, porque isso não é uma moeda de troca. Isso é consciência de pertencimento. Isso é estar espiritualizado. Isso é enxergar as divindades, enxergar os deuses, ou Deus, como alguns são monoteístas, eu respeito, enfim, mas é enxergar o sagrado em volta da gente, no brilho dos olhos dos nossos filhos, no abraço da nossa esposa, num sorriso, numa gargalhada, num papo legal, enfim, em ver um amigo conseguindo construir alguma coisa, sendo feliz, alcançando seus objetivos. Isso é estar espiritualizado, o que é muito diferente de ter uma religião. Bem, papo de bobeira da gente aí, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, não sei nem qual o título que eu dou para essa conversa de boba aqui minha, desse água de salsicha. Valeu? Mas eu não posso esquecer do meu bordão, né? Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.